Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre hipotireoidismo, já que eu tenho recebido muitas perguntas sobre esse assunto. Olá, tudo bom? Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Deixa eu escrever aqui o tema de hoje, já que hoje tem um tema. Então, hoje eu só vou responder perguntas sobre este tema, tá bom? Boa noite, gente. Tudo bom? Então, deixa eu marcar aqui o tema de hoje. E eu resolvi falar sobre esse tema já que eu recebo muitas perguntas sobre o assunto. Josi, tudo bom? Kênia? Oi, Luciana Brito, tudo bem? Gente, estão me ouvindo direitinho? Me digam, mandem coraçõezinhos ou um ok para dizer se estão me ouvindo direito. Vou falar sobre hipotireoidismo. Olá, tem gente lá do outro lado do mundo, né, Márcio? Aqui assistindo. Ai, que bom! Coloca o celular para despertar para ver minha live. Pode colocar toda terça-feira nesse mesmo horário. Já pode deixar salvo aí o alarme no seu celular que sempre vai ter live nesse horário toda terça-feira, tá bom? Então vamos lá. Por que eu resolvi falar sobre hipotireoidismo? Porque eu recebo muitas dúvidas sobre o assunto. Muitas. Sempre quando eu abro pergunta lá no quadradinho, chega pergunta sobre hipotireoidismo ou sobre tireoide, né? E tem gente que fala, eu tenho tireoide, o que eu faço? Gente, vamos lá. Então, começar do começo. Todo mundo tem tireoide, a não ser que você tenha feito um procedimento cirúrgico por algum problema de saúde que você tirou a sua tireoide, tá? Mas o normal é, todo mundo tem tireoide, que é uma glândula que fica aqui nessa região e que ela secreta vários hormônios super importantes para o metabolismo inteiro. A tireoide comanda muita coisa no nosso corpo, tá? A maestra do metabolismo e também é chamada às vezes como termostato do nosso corpo. Uma das coisas que ela controla é a nossa temperatura, tá? Por isso eu vou falar mais pra frente sobre sintomas, mas é muito comum quem tem hipotireoidismo sentir muito frio, principalmente nas extremidades, nas mãos, nos pés, ou ficar realmente com muito mais frio. Você tá no meio das pessoas e só você tá com frio, tá? Então a tireoide é essa glândula que secreta diversos hormônios e o equilíbrio dela afeta o corpo inteiro, inclusive outros hormônios como estrogênio, cortisol. Então, por isso, um desequilíbrio na tireoide pode causar tantos sintomas como eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá, gente? E hoje então só vou responder dúvidas sobre o tema hipotireoidismo. Vocês podem ir mandando as dúvidas ou deixar para mandar mais pro final. Se for possível, se às vezes me fizerem alguma pergunta que eu conseguir responder no meio, eu vou tentando responder, tá? Então, uma tireoide saudável, ela produz T4, T3, T2, T1, os dois hormônios e T3 reverso. Os dois hormônios mais importantes que são os que têm mais atividade no nosso metabolismo são T3 e T4, e T3 livre e T4 livre, tá? Como que normalmente se diagnostica um caso de hipotireoidismo? Fazendo exame de sangue, esse é o principal diagnóstico, tá? Às vezes também exames de imagem, mas o principal seria exame de sangue, vendo níveis de TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide, níveis de T3 livre e T4 livre. Essa é a melhor maneira, tá? Pelo menos esses três no exame de sangue, porque é comum a gente ver médicos e já dando um relato aqui, pela minha experiência nesses 3 anos trabalhando aqui nos Estados Unidos, é pior, tá? Então aqui é muito comum os médicos só pedirem TSH ou só pedir TSH e T4 normal.
Sendo que o ideal é a gente ver T3 livre e T4 livres, não só o T4 normal, tá? Só TSH não é suficiente para ser diagnosticado hipotireoidismo. E além desses exames, me ligaram aqui. Além desses exames, tá todo mundo me ouvindo? É muito importante avaliar os sintomas clínicos, tá? Só exame de sangue, às vezes, não é suficiente, porque existe hipotireoidismo subclínico, que às vezes não tá dando nada nos exames, mas a pessoa tá com todos os sintomas, tá? De hipotireoidismo. Então, quais seriam sinais super comuns de hipotireoidismo? E se você se identificar principalmente com um conjunto desses, eu recomendo que você vá atrás de investigar, tá? Fazer exames de sangue, investigar um pouco mais. Vou listar vários, tá? E às vezes tem coisa que pode se, assim, nem imaginar que tem a ver com a tireoide. Por exemplo, existem casos de pessoas que estão com um quadro de depressão e às vezes são diagnosticadas com depressão, sendo que o problema tá na tireoide. Por quê? Esse é um dos sintomas, sim, tá? Um quadro depressivo, mudanças no humor, falta de energia, de disposição, fadiga constante, dificuldade de perda de peso, dificuldade de concentração, foco, falha na memória. Olha só como muita gente às vezes pensa só hipotireoidismo, só não tô conseguindo emagrecer. Gente, hipotireoidismo é sério, pode trazer vários desses sintomas que eu tô falando, isso é comum. Uma falta, assim, de energia e de vontade de viver, sabe? Uma preguiça de tudo. Isso pode ser hipotireoidismo. Não usem a tireoide, eu sei que é muito comum as pessoas usarem a tireoide como desculpa. É minha tireoide. Agora não é pra vir com essa história, tipo, a Ana Lu falou que eu tô com preguiça, deve ser tireoide. Não, às vezes é porque você é preguiçoso mesmo, não é o caso, tá? Eu tô falando sério, porque hipotireoidismo pode trazer todos esses sintomas, mas não adianta usar como desculpa, tá? Não consigo emagrecer por causa da minha tireoide. Verifica se é isso mesmo ou se é você que não tá fazendo a dieta direito. Mas mais alguns, então, todos esses problemas no humor, tá? Podem ser acarretados por causa de um hipotireoidismo, se sua tireoide não está produzindo hormônio suficiente, dificuldade em perder gordura, dificuldade em ganhar massa muscular, o frio que eu comentei no início, então sentir muito mais frio do que as outras pessoas, ficar com as mãos, os pés gelados, ter que dormir sempre de meia porque o pé tá gelado, queda de cabelo, queda inclusive de pelo da sobrancelha, unha fraca, pele seca, digestão muito lenta, intestino preso. Acho que eu falei todos. Mas é muita coisa, tá vendo como pode afetar? Humor, digestão, dificuldade de perder gordura, é muito mais. Hipotireoidismo, assim, tem um impacto muito além do que só, eu não consigo emagrecer, que tem muita gente que pensa só nisso, tá? Julie perguntou, temperatura corporal baixa pode ser também? Sim, ótima pergunta. Às vezes esse é até, assim, um dos parâmetros, tá, gente? Não é um diagnóstico, mas é um dos parâmetros que você pode usar para identificar ter como mais um parâmetro para ver se você está com hipotireoidismo, temperatura basal. A hora que você acordou, nem saiu da cama, você tirar sua temperatura todos os dias, assim, por uns 3, 5 dias seguidos, aferir sua temperatura com termômetro normal mesmo e ver na hora que você acorda a sua temperatura. E é muito comum, muito, muito mesmo, em caso de hipotireoidismo, a temperatura tá muito abaixo do normal. O nosso normal é 36 graus, tá? Então é comum em casos de hipotireoidismo a temperatura tá 34, 35, frequentemente na hora que acorda, tá? Então, sim, pode, justamente porque eu falei, a tireoide é como se fosse também um termostato do nosso corpo. Então, esse é um sinal comum em hipotireoidismo, tá, Júlia, que perguntou aqui. Ótima pergunta. Causas do hipotireoidismo, olha,
Hipotireoidismo, a maioria dos quadros é por tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, tá? Também pode acontecer de você desencadear um hipotireoidismo que pode ser revertido por causa da sua dieta ou do seu estilo de vida. Então, por exemplo, isso eu já falei em várias vezes quando eu falei de termogênese adaptativa, quem está acompanhando aqui, efeito sanfona, efeito platô, até quando a gente faz uma dieta hipocalórica, realmente, por muito tempo, levada muito a sério, então alguém que realmente, eu tô comendo 1.200 calorias há meses e meses, o que acontece? Você causa uma regulação negativa nos seus hormônios, que é a tireoide, diminui a produção de hormônios T3, T4, tá? Então, você acaba que pode desenvolver um hipotireoidismo, desencadear um quadro de hipotireoidismo por causa do seu déficit calórico, porque você tá comendo pouco demais, tá? Então, isso a gente consegue reverter com a dieta, voltando a comer mais, com calma, controle, tá? Voltando devagar, porque se você voltar de uma vez muito rápido, você vai engordar. Então, voltando devagarzinho. Se esse for o caso da sua tireoide estar funcionando menos, só de reverter a dieta você pode conseguir melhorar, aumentando as calorias da sua dieta, tá? De forma equilibrada, com proteína, carboidratos e gorduras. Todos são importantes, tá? Agora, tireoidite de Hashimoto tem vários, por ser uma doença autoimune, tem várias coisas na dieta que a gente pode fazer, tá? Mas também em qualquer caso de hipotireoidismo, tem alguns micronutrientes são muito importantes, então pode valer a pena suplementar. Claro que o ideal é a gente conseguir ter uma dieta o mais natural possível, com muito consumo de frutas, verduras, super variada. Você vai também conseguir consumir esses micronutrientes, mas pode ser interessante sim suplementar alguns, como selênio, zinco, vitamina D, ferro. É muito comum encontrar um quadro de anemia e hipotireoidismo, tá? Acaba que um puxa o outro. Então, muitas vezes suplementar ferro também, tá bom? Então, esses são alguns dos os micronutrientes principais que a gente tem que pensar entre vitaminas e minerais seriam esses: zinco, vitamina D, selênio, ferro, a vitamina A também é bem importante, tá? Magnésio também é bem importante, mas esses são os principais. Cobre também, porque quando a gente suplementa zinco é importante ter um equilíbrio com cobre, tá? Leide Marcel perguntou: eu posso pedir um exame? É bom se seu médico pedir, né? Mas também tem como fazer no particular com um pedido. Então eu diria, no mínimo, TSH, T3 livre, T4 livre. E aí, já que tô falando de Hashimoto, para conseguir identificar e saber se é Hashimoto, se é uma doença autoimune que o seu próprio corpo está atacando a sua tireoide, aí tem que pedir também anti-TPO, tá? São anticorpos, medir no exame de sangue, 2 anticorpos, anti-TPO e anti-tireoglobulina, tá? Tem que pedir mais esses 2 também, porque aí isso é importante para ajudar a diagnosticar, tá? Mas, gente, tudo que eu tô falando aqui é muito importante. Para diagnosticar, você precisa ir a um médico, tá? Um médico é que pode diagnosticar hipotireoidismo. Mas se atentem para todos esses sintomas que eu falei. Se você entrou agora, depois assiste a live desde o início, porque se você for marcando e estiver vendo que você tem todos aqueles sintomas que eu falei, vale a pena você ir no médico atrás de fazer exames, atrás de investigar ou até tratar, já que pode ser um hipotireoidismo subclínico e às vezes o exame não acusa, tá? Mais dicas com relação à dieta. Então, déficit calórico crônico não é interessante, tá? Para hipotireoidismo. Talvez, se você foi no médico, você fez os exames, e por que eu vou falar isso aqui? Porque uma das perguntas que eu recebi foi de alguém falando: parece que eu tô com vários sintomas de hipotireoidismo,
Alguns exames acusaram já desequilíbrio, mas eu não quero tomar os hormônios, eu quero melhorar com a dieta. Olha, dependendo de como tá o grau dos seus sintomas até, se isso está afetando a sua qualidade de vida, às vezes você precisa sim e vai valer a pena tomar realmente os hormônios receitados pelo seu médico. Por que eu tô falando isso? Gente, porque às vezes medicamento é necessário sim. Eu sou uma pessoa super a favor de que tudo que a gente puder prevenir e tratar com estilo de vida, com dieta, tem que ser tratado com estilo de vida, com exercício, com alimentação, com o controle do estresse, com sono. Mas às vezes tem coisas que não, que você vai precisar sim tomar medicação. Então, o hipotireoidismo pode ser um desses casos sim, tá? Voltando a Hashimoto e indicações da dieta. Por ser uma doença autoimune, uma indicação muito forte dos estudiosos de doenças autoimunes e de Hashimoto é restringir alguns alimentos, restringir qualquer tipo de coisa que pode ser pior para o seu sistema imune, como glúten, tá? Glúten é uma indicação super forte. Todos os especialistas em Hashimoto indicam restringir glúten da dieta. Também recomendam restringir laticínios, mas glúten é o mais assim, com certeza vale a pena você tirar da sua alimentação. A alimentação, quanto mais natural, melhor. Evitar ao máximo industrializados, processados, aditivos. Então, ter uma alimentação mais assim, a alimentação para autoimune tem que ser meio que mais puxada para uma dieta meio paleo, né? Então, o mais natural possível, sem industrializados, com poucos grãos, poucas leguminosas, mais vegetais, raízes, frutas, sementes, carnes, ovos, gorduras boas. Gordura é muito importante para os hormônios, tá? Ter gordura saudável na dieta. O que mais que eu tenho? Sim. Tem algumas dicas, tipo soja, algumas orientações que não são consenso, mas que vale a pena, principalmente se você tiver com um diagnóstico recente, tiver com um grau muito desequilibrado da sua tireoide, restringir soja e brássicas, que é um grupo de vegetais que na verdade é um grupo maravilhoso, é super saudável, é muito bom para desintoxicação do fígado, que é outra coisa que a gente tem que cuidar. Mas as brássicas, que seriam brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, couve, o ideal é não consumir cru, tá? Porque tem os glicosilatos nesses vegetais que não são interessantes, que podem ter alguma interferência na tireoide. Então, não é que você não pode comer de jeito nenhum esses vegetais, mas o ideal é cozinhar, porque aí você já inativa esses compostos que podem ser prejudiciais para a tireoide. Então, brássicas devem ser consumidas cozidas, tá bom? Evitar consumir crus. Que mais? Bone broth, que é um caldo, eu não sei como é o nome em português, é um caldo de osso. Porque que aqui tá se usando muito por ter bastante colágeno, é muito bom. Outra coisa que tem que se cuidar muito em qualquer tipo de doença autoimune é cuidar da microbiota e cuidar da permeabilidade intestinal. Então, o seu intestino tem que estar bem. Isso é um ponto super chave da onde começa a saúde para todo mundo, mas para quem tem doença autoimune é ainda mais importante, tá bom? Cuidar do intestino, isso você faz com a dieta e também alguns suplementos podem ajudar, como probiótico, como glutamina, como alguns tipos de colágeno, tá? Então cuidar da permeabilidade intestinal, porque é muito comum ter quadros de hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, o seu intestino normalmente ele tem uma proteção, tem uma barreira que não deixa entrar qualquer coisa, passar qualquer coisa pela parede do intestino. E em casos de doença autoimune é comum ter uma hiperpermeabilidade, ou seja, essa barreira não está funcionando bem
ela não tá íntegra e aí por isso entram outras coisas que não deveriam entrar. E isso é pior para o seu sistema imune, que vai atacar aquelas coisas, tá? Então por isso cuidar do intestino é muito, muito importante. O que mais? Beber muita água, tá? Isso sempre para todo mundo. E eu vou começar a ver as perguntinhas aqui, tá? Outra coisa, isso para tanta gente é bom que eu acho que não tenha contraindicação. Açafrão, seja na dieta, na alimentação, como um tempero ou como um suplemento, tá? Suplementar em cápsula, açafrão, curcumina, é maravilhoso por ser muito anti-inflamatório, tá? Então também deve ser sempre incluído na dieta, é bom pro sistema imunológico também e é muito anti-inflamatório. Estresse pode ser um dos causadores ou um dos potencializadores de um desequilíbrio na tireoide, tá? Estresse por elevar muito cortisol pode afetar a tireoide, ou a tireoide desequilibrada também pode piorar os efeitos de um cortisol alto, tá? Então, cuidar do estresse, gente, tem algumas coisas que parecem bobas, né? Que as pessoas não dão tanto valor, só ficam preocupadas. Quanto que eu tenho que comer? Que exercício específico eu tenho que fazer? Esquecem de coisas mega básicas que têm um impacto gigantesco na sua saúde, principalmente hormônios, tá? Que seria estresse e sono. Controle de estresse e sono de qualidade e quantidade tem um impacto gigantesco na saúde. Então isso tem que fazer parte. Quando eu normalmente quando falo de estilo de vida, eu gosto de falar incluindo tudo isso. Quando eu me refiro ao estilo de vida, eu considero alimentação, treino, sono, controle do estresse, tá? Tudo isso vai ter um impacto gigantesco nos seus hormônios e aí em todos os hormônios, tá? Não é só tireoide, não. Hormônios sexuais também, com certeza. Testosterona, hormônio do crescimento, estrogênio, todos eles, progesterona, todos eles são muito impactados por estresse e por sono adequados. Outra dica também, tá? Que são disruptores endócrinos, ou seja, são alguns fatores que podem afetar os nossos hormônios ambientais. Fatores ambientais são, hoje em dia tá se falando muito disso e é sério, são, por exemplo, algumas coisas que tem em plástico, tipo bisfenol A, tá? Ingredientes de produtos de beleza, ingredientes de recipientes, de utensílios. Então, plástico deve ser evitado ou tem que ser aqueles que são sem bisfenol A. Aí hoje em dia já se fala que tem outros bisfenóis também. Então o ideal é você evitar plástico e preferir sempre recipientes de vidro, tá? E também preferir produtos de beleza e de limpeza que sejam mais naturais, que tenham ingredientes mais naturais e, graças a Deus, as empresas estão cada vez lançando mais coisas nesse sentido, tá? Podem ter vários aditivos e ingredientes ali que são disruptores endócrinos e que podem afetar nossos hormônios, tanto tireoide como os outros também, tá bom? E também em enlatados, tá? Tem bisfenol A, a maioria dos enlatados. Hoje em dia já tem alguns enlatados que estão sendo feitos sem bisfenol A, ele vai dizer na frente da latinha, tá? Se o dele for feito sem bisfenol A. Então, deixa eu ver as perguntas, gente. E Hashimoto, tá, gente? Doença autoimune não tem cura, mas tem remissão. Então, você realmente cuidar da sua dieta, do seu exercício, da suplementação adequada e controle do estresse, do sono, isso tudo pode melhorar seu quadro, tá? Sem dúvida. Deixa eu ver se tiverem perguntas, mandem aqui as perguntas, tá? Célia perguntou se tem alimentos que interferem nos hormônios, então sim, quanto mais industrializado, processado, cheio de químicas e aditivos, pior
para os hormônios, tá? Enlatados também podem interferir nos hormônios negativamente. Sabrina comentou, fui diagnosticada com hipotireoidismo pós-parto. É comum, viu, gente? Após o parto. E também quem tá tentando engravidar, é muito importante ver como é que tá a sua tireoide, tá? E é comum logo após o parto, até porque o parto é um estresse, tá? É comum acontecer quadro de hipotireoidismo. E aí ela disse que tomou levotiroxina, que é um medicamento, tá? Que tem o T4, durante 2 anos, depois parei porque já estava comendo bem saudável, praticando atividade 6 dias na semana. Quem tem hipotireoidismo pode tomar hormônios? Então, assim, como eu falei, pode ser que você precise sim tomar hormônio T4 ou uma combinação de T4 com T3, tá? Isso vai depender do seu médico para identificar se você tem que tomar só T4 ou T3 com T4, porque muitas vezes vai ser mais benéfico a combinação dos dois. Então, e muita gente, o que importa é a sua qualidade, nesses casos, o que importa é você conseguir melhorar a sua qualidade de vida, sair do quadro de hipotireoidismo se você tá tendo todos aqueles sintomas que eu falei, sabe? Você tá num quadro muito ruim, se sentindo péssima, engordou, não consegue emagrecer, tá depressiva, tá com humor péssimo, não consegue se concentrar, o foco tá ruim, não consegue estudar. Então, melhorar isso, às vezes você precisa sim tomar o hormônio, mas como ela que comentou, cuide da sua alimentação, do seu exercício, quem sabe você não vai precisar tomar hormônio para sempre, tá? Tem que ir fazendo exames e vendo como é que tá seu quadro. Também não para sem conversar com seu médico e sem fazer exames, tá bom? Sopa de osso, o bone broth, também falaram aqui, tutano. É isso, gente, porque é isso mesmo, é o osso cozido lá e aquele caldo, né? Aquele caldo, aquela sopa, aquele colágeno tá sendo muito aplicado, indicado para o intestino, para hipotireoidismo, é uma proteína muito boa, tem colágeno natural, tá? Para o sistema imunológico. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Renato comentou que come açafrão todo dia na salada. Muito bem. Gente, açafrão faz bem para todo mundo. Renato, será que é por isso que você não envelhece? A genética dele é muito boa, gente. Soja realmente é contraindicado, tá? É bom evitar soja em casos de hipotireoidismo. Beto falou, Hashimoto é com H-A-S-H-I-Moto, Hashimoto, tá? Hipotireoidismo de Hashimoto. No homem é o mesmo quadro, tá? É muito mais comum em mulheres, e principalmente mulheres após os 30, mas também, sim, pode acontecer em homens e não muda muito não, tá? Quando o Julie perguntou, quando o plástico é BPA free, pode colocar no micro-ondas? Então, como eu falei, já tem gente que fala que existem outros problemas no plástico além do bisfenol, tá? Então, eu prefiro que você sempre evite, principalmente micro-ondas, tá? Às vezes a gente armazenar a comida em recipiente de plástico é ok, mas na hora de esquentar, isso é a hora realmente que tem que tomar mais cuidado. Então, na hora de esquentar, sempre que possível, passe para um vidro ou para o prato de louça, tá? Evite ao máximo esquentar comida em recipientes de plástico, tá bom? Para ser o mais seguro possível, é melhor você, mesmo ele dizendo que é sem bisfenol, tá? É bom evitar. Beto, os melhores alimentos para regressão na hipo, comentei aqui, tá? É uma dieta bem natural, evitando uma dieta mais estilo paleo, que existe até o protocolo de doença autoimune, existem dietas, protocolo doença autoimune, a sigla em inglês, que se vocês quiserem dar uma pesquisada, a sigla em inglês para essas dietas é AIP, ou seja, Autoimmune Protocol. Então, existe esse tipo de dieta, que é uma dieta realmente mais paleo, evitando glúten, laticínios, grãos,
tá? Sem açúcar. Essa é a dieta mais indicada para essa remissão, tá bom? Mas depois dá uma pesquisada. AIP, usando essa sigla. Deixa eu ver aqui. Renato perguntou: tô velho ano, você que não envelhece. Gente, o Renato, ele é japonês e ele é muito negão. Então, tá? Tô sempre bronzeado. Então, ele não envelhece. Ele não envelhece. É de invejar. Última pergunta aqui. Quando temos um quadro de hipo com alimentação vegana, devo evitar a soja? Eu recomendo evitar sim, tá? Alimentação vegana não precisa ter soja. Dá para você consumir sua proteína de outras fontes. Eu acho que vale até a pena de eu também fazer uma live sobre alimentação vegana ou vegetariana. Consuma leguminosas. Realmente vai ser muito difícil você fazer essa dieta mais protocolo autoimune, porque é ideal na dieta vegana ter leguminosas, ter cereais, quinoa, arroz, pelo menos, mas dá para continuar evitando glúten, tá? E evitar soja, sim. Grão de bico, sim, leguminosas seria grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, edamame, tá? Edamame é mais tranquilo, tá? O maior problema é aquela soja texturizada, principalmente, não recomendo. Comentaram aqui, Paula, eu acho, comentou, Whole30. Um estilo Whole30, é uma dieta realmente boa para doenças autoimunes, tá bom? É esse tipo de dieta que a gente procura. Já pediram aqui, vai ser ótimo uma live sobre vegetarianismo e veganismo. Tá bom, combinado, vai ficar na lista, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês com relação ao hipotireoidismo, a entender o que é, os sintomas, até para alertar que às vezes você pode estar com quadro de hipotireoidismo e não sabe, tá? E cuidar da dieta, do seu estilo de vida, vai ajudar sim, mas vale a pena você investigar e ver se realmente você talvez tenha hipotireoidismo e se há necessidade de utilizar hormônios. O que eu recomendo é que fique essa dica. Existem casos sim que você vai precisar utilizar hormônio, mas seja qual for o caso, a dieta vai sim te ajudar. Então, cuidar da sua dieta, cuidar da sua alimentação e do seu estilo de vida sempre vai ajudar, tá? Seja às vezes para você realmente sair de um quadro de hipotireoidismo, se ele foi causado por um problema no seu estilo de vida, ou para uma remissão de um Hashimoto, por exemplo, tá? Ou seja, a dieta tem um papel fundamental, seja você utilizando ou não hormônios, tá? Siga, assim, tenha um bom médico para te acompanhar, que avalie todos esses sintomas que eu falei. Se você vai no médico e ele nem pergunta sobre todos esses sintomas que eu falei, que se ele não dá bola para tudo isso que você pode estar sentindo, procura outro médico. Sério mesmo, porque hipotireoidismo não é só olhar os números lá de TSH, T3, T4. É também avaliar a clínica. É muito importante avaliar como a pessoa está se sentindo, tá bom? Última pergunta, então. Tofu e tempê são ruins para hipo? Tofu e tempê são bem melhores, são alimentos de soja muito melhores, tá? Porque quando um alimento de soja é fermentado ou coagulado, no caso do tofu, é muito melhor. Se você parar para ver, isso é só a minha forma de pensar até. Se você parar para ver poxa, os japoneses comem soja e não costumam ter os problemas que as pessoas atribuem ao consumo de soja. Então, olha o jeito que os japoneses comem soja. Não é proteína texturizada de soja que o japonês fica comendo. Eles justamente comem tofu, tempê, edamame, tá? Então, sim, aí são boas fontes de soja, tá bom? Então tá, gente. Espero que tenha... Natô, olha lá, o japonês falando. Mais algum? Mais algum, Renato? É horrível. Tofu, tempê, depende muito do jeito que você faz, né? Depende muito se é bem preparado. Tipo, tofu não tem gosto de nada, gente. É só preparar direito que fica bom.
Então, beijos, vou deixar anotado o desejo pela live sobre vegetarianismo e veganismo, tá? Até porque, para quem não sabe, quem me conhece há muito tempo sabe, mas eu fui vegetariano por 9 anos, tá? E toda vez, sempre eu recebo realmente dúvidas aqui sobre veganismo e vegetarianismo. Eu respeito 100% esse tipo de escolha, seja por saúde, seja pela proteção aos animais, tá? Pelo cuidado com os animais, e dá pra ter uma alimentação ótima vegana vegetariana, dependendo das suas escolhas. Então, dá pra gente falar com certeza sobre isso, tá bom? Beijos! Pode deixar que a live vai ficar salva, envie pra todo mundo que você acha que precisa, que tá precisando sobre entender, ouvir melhor sobre hipotireoidismo, principalmente aquela questão dos sintomas, tá, gente? Beijos e boa noite pra vocês. Bom te ver, Japa, por aqui.